Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Pastor Daniel está aqui com a sua digníssima esposa, uma equipe grande da nossa igreja lá na 521 da Samambaia. Lucas capítulo 19. Versículo 1 a seguir. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Encontraram? Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entraram para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho desfraudado alguém, o restituo quadruplicando. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém. Fecha a sua Bíblia, bota no colo, use essas duas mãos lindas, exalte e glorifique a Ele de uma maneira tremenda. Eu quero a sua atenção, quero trazer uma mensagem do céu aos nossos ouvidos aqui hoje. A passagem lida fala de um homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um cobrador de impostos. Olhe para mim. A Bíblia diz que Zaqueu era um cobrador de impostos. E por ser ele um cobrador de impostos, certamente pode ter certeza que ele, todas as vezes que ia cobrar um imposto das pessoas, ele acrescentava. Isso ele roubava, ele tirava, ele colocava mais. E o povo tinha Zaqueu como um grande ladrão. Quem está me ouvindo aí, diga amém. Mas a Bíblia diz que alguém havia falado muito de Jesus para Zaqueu, ao ponto que ele ficou curioso para conhecer o homem chamado Jesus. E a leitura lida diz que Zaqueu fica sabendo que Jesus estava na cidade. E ele fecha o seu local de trabalho e toma uma das maiores decisões da vida dele. Foi ter aonde Jesus estava, porque ele queria a todo custo conhecer o homem chamado Jesus de Nazaré. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu quero que você preste bem atenção, porque Deus quer falar com alguém aqui hoje. Não era essa a mensagem que eu ia pregar. Eu saí da minha casa decidido pregar sobre gratidão, porque um dos maiores erros de muitas pessoas, inclusive de muitos cristãos, é a falta da gratidão. Muitos cristãos estão doentes, estão sofrendo, estão desesperados, estão endividados por causa da falta da gratidão. Mas eu vou deixar para uma outra hora. O Espírito Santo mandou eu trazer essa palavra aqui. Olhe, todos sabia que Zaqueu era um ladrão, cobrava mais, mas ninguém nunca lançou isso na face dele, ninguém nunca o chamou de ladrão. Quem está me entendendo, diga amém.
Ninguém nunca chamou Zaqueu de ladrão. Nunca lançaram na face dele: tu é um ladrão, tu é um pecador, tu rouba. E Zaqueu então vai para o local onde Jesus estava. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, a multidão era tão imensa, e por ser ele de pequena estatura, ele não conseguiu ver Jesus, porque Jesus estava no meio da grande multidão. Mas a Bíblia diz que Zaqueu, mesmo sendo quem era, ele tinha algumas qualidades fundamentais na vida dele. E uma das qualidades era a determinação. Quem está me entendendo? Uma das maiores qualidades de Zaqueu era ser determinado. E ele havia colocado no seu coração que iria conhecer o homem chamado Jesus de Nazaré. Mas quando ele chega lá, ele encontra a primeira barreira, a multidão. Ele encontra a primeira barreira, a multidão. Mas esta barreira não o impediu dele alcançar o objetivo do seu coração. Certamente ele deu alguns pulos para ver se via Jesus e nada. Mas ele dá uma olhada no ambiente e descobre que havia uma figueira. E que havia uma galha da figueira e Jesus iria passar justamente debaixo da galha da figueira. E o engraçado é que a Bíblia chega a dizer que era uma figueira braba. Isso tinha muitos espinhos, mas nada havia ali para impedir o que Zaqueu queria realizar, conhecer Jesus. Zaqueu tinha um objetivo no coração dele: conhecer Jesus Cristo, e estava decidido a enfrentar qualquer desafio, qualquer obstáculo que surgisse. Zaqueu estava decidido a enfrentá-lo. E o primeiro obstáculo, como eu já citei, foi a multidão. O segundo obstáculo, segundo a leitura bíblica, foi a figueira. Mas ele sobe e fica lá em cima, na galha, acima do caminho aonde Jesus iria passar. Lá está Zaqueu. Certamente a dificuldade foi grande para subir naquela figueira braba. Mas ele estava decidido a conhecer Jesus Cristo de Nazaré, a ver pessoalmente. Ele já o conhecia de ouvir, mas agora ele queria conhecer pessoalmente. Quem está me entendendo? Quem está entendendo o que Deus já está tentando falar com você aqui hoje? Olha, nós já passamos do meio do primeiro mês. Está quase findando. Daqui a alguns dias, janeiro vai embora. Mas deixa eu lhe dizer, coloque propósito, coloque objetivo em seu coração e lute e faça como Zaqueu, decida alcançar esses objetivos e não vai ter barreira que vai lhe impedir de realizar. Seja qual for o sonho, seja qual for aquilo que você está planejando ou está querendo alcançar esse ano, o que você precisa é ser determinado a alcançar aquilo que você quer a qualquer custo da sua vida. Lá está Zaqueu, lá em cima da galha. O autor não escreve, não está escrito, mas certamente deve ter se furado, deve ter tido alguns furos nas mãos, nos pés, talvez pequenininho, mas deve ter tido. Mas lá estava ele, em cima da galha. Terceiro obstáculo que Zaqueu enfrenta para realizar o seu maior desejo, que era ver Jesus face a face, foi o tempo. Foi o quê? Foi o quê, igreja? O tempo. Toquem na pessoa, bate assim no ombro dele. Fala assim, ó, a multidão é um obstáculo, mas não é tão grande. Diga, os espinhos é um obstáculo, mas também não é tão grande. Diga, mas o tempo é um obstáculo. Esse sim é grande. Entendeu aí, né?
Esse sim é um obstáculo grande. E é um obstáculo que tem reprovado muita gente. É um obstáculo que tem levado muitas pessoas a ser reprovado na fé. Na fé, na realização do seu sonho. Porque as pessoas querem começar hoje e amanhã já quer ter a vitória. As pessoas querem plantar hoje e amanhã já quer colher. As pessoas querem se ajoelhar e dizer, Jesus, estou necessitado disso, e amanhã ele já quer a resposta daquela oração. As pessoas querem entrar em propósito de jejum, e no primeiro, segundo, terceiro dia de jejum, ele já quer ver o céu se abrir na vida dele. Ah, como o tempo é terrível. O tempo é a maior aula de aprendizado na vida do ser humano. É o maior desafio que mais ensina ao ser humano. O autor não coloca aqui, não está escrito qual foi o tempo que Zaqueu ficou ali, mas acredito eu que não foi coisa de 10 minutos, acredito eu que não foi coisa de 1 hora, acredito eu que Jesus lá de onde estava disse, deixa ele ficar um pouquinho lá, deixa eu dar uma aula para ele aqui, deixa eu dar um ensinamento para ele, porque Jesus já sabia que ele estava lá, viu? A leitura diz isso, ele já sabia que ele estava lá em cima. Ele já sabia que tinha um homem chamado Zaqueu, que tinha um objetivo de ir no meio daquela multidão para lhe conhecer pessoalmente. E de repente Jesus encerra e vem. E quando chega debaixo da árvore, Jesus olha para cima e diz para ele, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Sabe, a leitura lida aqui, olhe para mim, a leitura lida aqui nos apresenta algo tremendo da pessoa de Zaqueu. A disposição de ouvir e atender. Jesus olha para ele e diz, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia, a leitura bíblica diz que imediatamente, Zaqueu desce, e ele não desce murmurando, ele não desce reclamando, ele não desce dizendo, Senhor, eu vim aqui te conhecer, mas em frente, olha aqui como é que eu estou, todo furado, todo machucado, fiquei lá em cima não sei quantas horas, não, a Bíblia diz que ele desce alegre, feliz, ele desce contente, ele desce todo alegre, é para ele, é para ele. Só que olhe para cá para mim fim da mensagem. Se a gente for, eu prego até meia-noite, eu não tenho isso não. Mas olhe para cá. Quando Zaqueu desce, a multidão todinha que ali estava vira para a cena de Zaqueu descendo. E quando ele desce, que abraça Cristo e começa a caminhar com Jesus em direção da sua casa, Zaqueu enfrenta o pior desafio da vida dele. A multidão começa a olhar e dizer, como é que pode? O mestre vai pousar na casa desse pecador, na casa desse ladrão. Zaqueu nunca tinha ouvido isso da boca de ninguém, mas no dia que ele decidiu receber Jesus, as calúnias começou. Quem está entendendo? Não, acho que você não está entendendo. Quem está entendendo? Nunca ninguém tinha chamado Zaqueu de ladrão. Nunca ninguém tinha caluniado Zaqueu, pastor Antônio. Mas só foi ele tomar a decisão de levar Jesus para sua casa. Só foi ele tomar a decisão de começar a caminhar lado a lado com Jesus. Só foi ele tomar a decisão de descer da figueira e dizer, vai, tu quer ir para a minha casa? Vamos, a minha casa está com as portas abertas para tu habitar nela. As calúnias começaram. As calúnias. Olha, se tem um desafio na caminhada da fé, esse é o pior. É as calúnias. Está aí, ó. Era ladrão e agora é pastor, né?
Eu cheguei numa loja ontem foi domingo, sábado, eu fui fazer uma visita no hospital, cheguei em frente a uma loja para tomar uma água, e a pessoa do balcão me conheceu, disse, olha, ó, pastor Paulo Miranda, lá da Expansão Setoró. Aí a outra comentou, é aquele que era ladrão. Aí a irmã que me conheceu disse assim, e o testemunho dele é forte. Mas é desse jeito. Foi com Zaqueu, foi com Maria Madalena, foi com Pedro, foi com Tiago, foi com Estevão, foi com Saulo. Saulo era o maior perseguidor, se tornou cristão, pronto. Decidiu seguir Jesus, a calúnia começou. Ei, é a pior prova da caminhada da fé. A pior prova da caminhada da fé é a calúnia. E Zaqueu se incomodou, a prova é tão dura, que aquilo doeu. Doeu em Zaqueu, aquilo doeu. Zaqueu ouviu, porque eles não estavam falando em silêncio um para o outro, eles estavam falando alto mesmo, jogando na cara mesmo. Hein? Zaqueu se doeu com aquilo, olhou para Jesus e disse, está vendo aí, mestre? Deixa eu lhe dizer uma coisa, se eu tenho roubado, se eu tenho tirado, se eu tenho fraudado, eu quero devolver 4 vezes mais. Oh, coisa tremenda, é um ensinamento de Jesus, é ou não é? Jesus dá o maior ensinamento para Zaqueu, dizendo, Zaqueu, não te incomoda não, deixa eu falar. Hoje veio salvação à tua casa, Zaqueu. Deixa eles falar o que quiser falar. Só faltou Jesus dizer assim, sabe por que eles estão falando tudo isso? Que eles estão com inveja. Eles estão com inveja, Zaqueu, porque eles não conseguiram entender o que eu sou capaz de fazer na vida do pecador, aleluia. Eles não conseguiram entender o que eu sou capaz de fazer na vida de uma pessoa que ouve a minha palavra e entende o meu chamado e dá crédito naquilo que eu tenho para fazer na vida dele. Parte é para ele. Ei, determinação, fala comigo. Paciência. Calúnia. Fala, determinação. Paciência. Calúnia. Espinho. Multidões. Tudo vai acontecer na caminhada da fé. Você só precisa separar o que você quer esse ano de 2024. Eu quero alcançar o meu sonho, então aplique a determinação na sua vida. O que você ainda não alcançou, o que você ainda não botou no seu projeto, ainda não coloquei salvação da minha vida, então precisa colocar. Mas tem que estar ciente de uma coisa, vai ter calúnia, vai ter barreira, vai ter obstáculo, vai ter espinho. Vão te acusar, vão colocar o teu passado na tua face, mas olha, não liga não, olha para Jesus, viu? Deixa falar, deixa criticar, logo passa, logo passa. Logo passa. A tática do diabo é não deixar você se enraizar. Porque se você se enraizar na fé, aí ele não vai ter como te derrubar mais. Não vai ter como. Não vai ter como. A tática do inimigo é não deixar você se enraizar. As calúnias contra Zaqueu era justamente para que Zaqueu até mesmo abrisse mão. E Jesus deixou bem claro a Zaqueu, hoje Zaqueu, veio salvação à tua casa, então deixa eles falar o que quiser. Estou decidido a ir para a tua casa, estou decidido a entrar lá dentro, a pousar hoje lá, estou decidido a se alimentar contigo, a ter intimidade contigo, estou decidido, Zaqueu, a mudar a tua história, então deixa quem quiser falar.
Escute, olhe para mim. Eu disse aqui que essas 6 noites que nós tivemos aqui de Projetando 2024 foi tremendo. E não foi tremendo por causa dos milagres, não. Foi tremendo por causa das pregações. Nós tivemos pregações aqui que as pessoas nunca tinham ouvido, ao ponto deles se entregarem para Jesus. Ao ponto deles entender o quanto Jesus tem o poder de transformar a vida do ser humano. Porque não existe outro meio de transformação na vida do ser humano a não ser por meio de Cristo.